e o quanto é bizarra a mecânica quântica e o quanto é bizarro a computação quântica. Então, tá aqui, meu nome é Mauro Andreassa, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E eu tive uma carreira muito grande dentro da indústria automobilística, passei 40 anos dentro da indústria automobilística, mas sou professor também, sou professor do Instituto Mauá de Tecnologia e minha formação é como físico, então eu nunca deixei de ser apaixonado por física. Sempre achei um negócio muito legal, eu acho que é o futuro. Cerca de 1/3 do produto interno bruto dos Estados Unidos vem da mecânica quântica. Tudo que é gadget, tudo quanto é computador, tudo que você pode imaginar, onde tem mecânica quântica, isso reflete em 1/3 do produto interno bruto dos Estados Unidos. Isso não é pouco. Então, para quem pensa, não, esse negócio de mecânica quântica, isso é filosófico, etc, etc. Não, isso é business. Isso é muito dinheiro. Então, esse aqui é o meu Instagram. Se vocês quiserem se conectar, vai ser muito legal. Também no LinkedIn, só falo sobre tecnologia, sobre qualidade, sobre automobilística, sobre assuntos relacionados a realmente a ciência. É o que eu gosto de fazer, é o meu propósito. Depois que eu saí do mundo corporativo, a gente tem que se virar. Eu já estava muito velho para o mercado tem o etarismo forte, então você não consegue mais emprego. E aí abri as minhas empresas e hoje eu estou fazendo um monte de coisas que tem um pouquinho mais de propósito do que eu tinha antes. Lógico que eu ganho um pouco menos do que eu ganhava. Pessoal, o que a gente tem que se cuidar quando a gente fala de novas tecnologias? Existe uma preocupação. É que a gente esteja sendo enganado por um hype. Vem aquele cara e fala, olha, o futuro é tal coisa. E aí o que você faz? Você sai que nem um louco estudando aquilo. Aí o tempo passa e aquilo não acontece. Eu me lembro quando eu saí da faculdade de física, o pessoal falava assim, olha, cerâmica. Cerâmica é o material do futuro. O motor a combustão vai ser todo de cerâmica, altas resistências e blá, 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 blá. Aí eu comecei a estudar, aí eu estudei, aí não aconteceu nada. Porque é o hype. Ah, não, agora a moda é essa. Então, você sai correndo e vai nessa, não é? E se perde, e acontece, tomem cuidado. Então, esse slide aqui é o quê? É um lembrete para vocês. Acompanhem os hypes, mas cuidado, que nem sempre eles vão se materializar. Qual que é o grande lance da computação quântica? Pessoal, quando a gente começa, pega uma senha. Então você vê aqui, olha, logo no começo aqui, tem 8 e 6, e aí você pega 8 e 6, faz as combinações, você tem aqui 1 trilhão de combinações possíveis. Então quando você tem 1 trilhão de combinações possíveis, você vai demorar um bocado de tempo para fazer esse 1 trilhão. Então quando acontece a computação quântica, isso vai em segundos. Em segundos isso acontece. Então, quando apareceu o primeiro algoritmo que abria senhas, e isso aconteceu antes da computação quântica, quando o Peter Shor, que era o cara de algoritmo, falou assim, eu inventei aqui um algoritmo, pessoal, que abre senha. Só está faltando o computador quântico. Porque ele fez isso em 1994. E aí o pessoal, ele falou assim, agora vocês cuidem aí, façam o computador quântico. E ele veio, está vindo. Então, quando o pessoal percebeu que você podia abrir uma senha em segundos, aí o pessoal percebeu que é sério. Aí o pessoal ficou com um pouco de medo. Então, quando a gente vê aqui, olha, um bit quântico, um qubit, vale 2 bits. 2 bits, mixaria, não faço nada com 2 bits. Mas quando você vê, por exemplo, 3 qubits, 3, a gente está acostumado no número grande, né? Você vê 3 qubits, o que eu faço com isso? Bom, 3 qubits já é 8 bits. Ok, um pouquinho mais, interessante. Mas dá uma olhada aqui, quando você chega aqui em
23 qubits, você já está falando de 1 mega. 23 qubits já leva em 1 mega. Quando a gente vê 43 qubits, 43 é um número fácil até de pronunciar, 43. Pronto. Significa 1 terabyte. Então, pessoal, tudo que a gente vê aqui, olha, n qubits é 2 elevado a alguma coisa. Então, o que eu chamo a atenção de vocês? Desse 2 aqui. Tá vendo esse 2? Nós vamos conversar sobre esse 2. Pessoal, olha quanta gente está trabalhando nisso. Será que isso é um hype ou tem dinheiro envolvido? Dá uma olhada. Esta semana eu peguei essa matéria. Estava preparando material para a gente aqui e encontrei isso. Me mandaram isso. IBM lança seu mais poderoso computador quântico com 433 bits quânticos, qubits. Esta semana, dia 9, saiu essa matéria. A coisa está efervescente. Que mais? Pessoal, computação quântica, ela tem espaço para mudar todas as outras ciências. Então, olha a relação aqui, de sobreposição. Biologia, simulações, algoritmos, química, farmacêutica. Então, uma coisa importante, ela é transversal, ela é multiconceitual. A gente precisa se engajar nesse negócio aqui. Só para... Esse daqui, ó, pessoal, peraí. Isso aqui tirei do Fórum Econômico Mundial. Não é o Mauro que está falando. Não, o Mauro, o cara foi lá na frente, falou um monte de coisa. Não. Fórum Econômico Mundial. Os caras estão falando isso. Tem um monte de gente inteligente do mundo inteiro para chegar a essas conclusões. Deve ter seu valor. Depois, a gente vê aqui. Pessoal, aquilo que eu falei. 1/3 do PIB norte-americano. Olha que é um dinheirinho bom. 1/3, 4,5 trilhões de dólares vem da mecânica quântica. De onde eu inventei isso? Portal Instituto de Física da USP, outubro de 2018. A importância da física quântica. De vez em quando, a gente vê empresário aqui no Brasil, automobilística parada, porque não tem chip. Mas não pode, a discussão não é se tem ou não tem chip. A discussão é, nós estamos estudando mecânica quântica, se eu colocar uma fábrica de chip, vai dar certo? Se eu não tiver a matéria-prima básica, que são físicos, matemáticos, pessoal de ciência da computação, será que vai funcionar? Provavelmente não vai funcionar, pessoal. Então o alicerce está aqui sentado nas cadeiras, somos nós. É o humano, é o lado humano. Se não tiver isso, não vai ter nada. Aqui, pessoal, a gente vê 2 conceitos importantes. Lembra quando eu estava falando para vocês do 2? 2, olha o número 2, esse número é importante, 2. Vai propiciar para a gente a primeira parte, sobreposição, superposição. A gente já vai ver isso. Depois, a gente vai ver o entrelaçamento. 2 conceitos super importantes. Se vocês saírem daqui com esse conceito na cabeça, puxa, já vou ficar super contente, porque é o que eu quero passar para vocês. Então, imagine, você sabe quando a gente chega na sala de aula hoje? Todo mundo, a gente viveu 2 anos de pandemia, e agora a gente chega na sala de aula, o aluno olha para a cara da gente e fala assim, bom, o que você vai fazer de diferente? Porque se você vai passar slide, eu fico em casa. Então você fala, caramba, o que eu tenho que fazer? Então, a gente vira um camelô da Praça da Sé. Quem conhece aqui a Praça da Sé, você vira um camelô da Praça da Sé, o professor, porque você tem que atrair o aluno, certo? Então vamos pensar assim? Isso aqui é o meu elétron. Senhores, esse é o meu elétron. O que eu faço hoje, a computação que todos vocês conhecem, o que a gente faz? Se tem elétron, é 1. Se não tem elétron, é 0. Só isso. Esse é o bit que a gente tem. Poxa, é pouca informação. E se eu tiver o bit, o elétron,
girando no ar. Se a gente tiver girando no ar, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem o 1 e o 0 ao mesmo tempo. 1 e o 0 ao mesmo tempo. Elétron não tem spin, um mais e um menos, não tem essa história? Se ele for mais e menos ao mesmo tempo, às vezes você está ficando louco, Mauro. Esse cara está delirando. Como que pode ser duas coisas ao mesmo tempo? Vamos pegar aqui uma moeda? É a mesma coisa. Uma moeda. Ela é cara ou é coroa, certo? No mundo clássico, é cara ou coroa no mundo de vocês. No mundo quântico, é cara e é coroa ao mesmo tempo. Ah, mas como que acontece isso? Ó, vou pegar aqui, hein? Tá vendo? Na minha mão é clássico. Cara. Agora, nesse tempinho que a moeda ficou girando, o que era? Era cara ou era coroa? Os dois. Exatamente, os dois. Então, por um lapso de tempo muito pequeno, enquanto a moeda estava girando, era cara e era coroa. Se eu for rápido e fizer os cálculos, se fizer os cálculos nessa rapidez, eu consigo trabalhar com o 2 elevado a alguma coisa. Esse é o segredo. E os computadores quânticos, o milagre que faz os computadores quânticos é essa. Pegar coisas, elétron, fóton, dots, eu não sei, pegar alguma coisa, tem várias tecnologias, pegar essa uma coisa e por essa fração de segundo, enquanto está girando, enquanto é mais e menos, enquanto é cara e coroa, eu faço as contas. É isso que é a computação quântica. Essa parte é superposição de estados quânticos. São os dois ao mesmo tempo. Tá bom, pessoal? Então, esse é o primeiro conceito. Mas aqui eu coloquei outro. Ó, entrelaçamento, entanglement. O que acontece? O que é aqui? Bom, vou mostrar aqui, continuo com o meu trabalho de camelô. Então, pessoal, aqui um novo elétron ou um fóton, sei lá o que, tá bom? Vocês já aprenderam que quando esse negócio está girando, ele é uma coisa e é outra também. O que a gente pode fazer com isso, pessoal? A gente pode entrelaçar. O que é entrelaçamento? O que é, ou também tem outra palavra, emaranhamento. Entrelaçamento ou emaranhamento quântico. O que é isso? Então, aí a gente pega... Quando eu emaranho, eu faço o que acontece com o meu elétron da direita, da minha direita, tá aqui. O que eu fizer com esse elétron acontece com esse aqui também. Dá uma olhada. Girou para a direita, o que acontece com o da esquerda? Girou também. Vou girar o da esquerda. Girou da direita também. Caramba, que mágica é essa? Acontece ao mesmo tempo. Então, o que o pessoal sabe? Olha, se esse elétron aqui gira para a direita, o que você vai fazer? Girar para a direita também. Giro para a esquerda. Gira para a esquerda. Caramba, eu ganhei capacidade de computação. Eu não preciso manipular esse e esse. Quando eu manipulo esse também acontece. Você sabe que o Einstein falava disso? O Einstein falava assim, isso aqui é ação, olha o que o Einstein falava, ação fantasmagórica à distância. O cara genial morreu sem acreditar que isso ia acontecer. Só foi provado em 1967. Ele morreu lá na década de 50, no meio da década de 50, e o entrelaçamento ou emaranhamento quântico demorou quase 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos para descobrir, para provar que era uma verdade. Mas é verdade, pessoal. Quando eu giro a bolinha aqui, ele gira a bolinha lá. Os chineses já fizeram isso aqui na Terra, giravam o elétron aqui e colocaram no satélite dele, lá a 400 e poucos quilômetros de altura, acontecia ao mesmo tempo.
Então, independe da distância. Pode ser em outra constelação. Pessoal, girou para um lado, girou para o outro, está emaranhado, está entrelaçado. Olha o que eu ganho de capacidade com isso. E mais interessante, olha como é que vai ser. Elétron, gire para a direita. Ele girou para a direita. Mas ele para girar à direita, o que aconteceu? Ele teve que esperar eu falar, não teve? Você escutou eu falando assim, olha, vou virar para a direita. O que você fez? Você virou para a direita também. No caso do entrelaçamento, o emaranhamento quântico, não acontece assim. Ele gira absolutamente ao mesmo tempo. Aí alguém vai falar assim, poxa, Mal, mas você quer dizer que vai ser mais rápido que a velocidade da luz? O Einstein disse que nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz. O Einstein continua certo. Einstein continua certo. A diferença é a seguinte, essas duas bolinhas nasceram juntinhas. E elas são para sempre irmãzinhas. O que acontecer com uma, acontece com a outra. Estão entrelaçadas. Em que velocidade? Nenhuma velocidade. É simultânea. Não é mais rápido que a velocidade da luz. Não está violando as leis de Einstein. Não está violando. É diferente. Nasceram juntas. E a gente faz isso em laboratório. E é por isso que dá certo. Então, tudo que eu estou falando, por isso que eu falei, parece filosófico, mas já está acontecendo, já está dando certo. Então, pessoal, superposição e entrelaçamento são os dois grandes conceitos que a gente vai falar. Tudo isso aqui nasceu por quê? Porque este senhor aqui, o princípio da incerteza de Heisenberg. Eu nunca sei onde está o elétron, se eu sei, eu não sei a velocidade, se eu sei a velocidade, eu não sei onde ele está. É o princípio da incerteza. Graças a esse princípio da incerteza surge toda essa história. Mas existe um princípio da incerteza. Quer dizer, eu não defino onde ele está. Eu falo assim, muito provavelmente essa bolinha está em algum lugar por aqui. Muito provavelmente. Mas é probabilidade. E toda mecânica quântica, toda física quântica depende de probabilidade. É sobre probabilidade que a gente está trabalhando. Então, como é que eu faço aqui? Travou. É incerteza, pessoal. Isso aqui é um efeito quântico. Pode parecer que foi sem querer, mas tudo estava programado já. Mas não tem problema, a gente continua. Então, quando a bolinha, você não sabe onde a bolinha está, então você tem uma função de onda. Tem uma probabilidade dela estar em algum lugar. Certo? Tem uma probabilidade dela estar em algum lugar. Então, o que a gente faz? Quando a gente trabalha com a física quântica, e aí eu volto ao meu estado camelô. Então aqui tem várias bolinhas. Imagine que isso aqui, pessoal, imagine que isso aqui é um monte de elétrons. Ou imagine que isso aqui é um monte de fótons. Ou imagine que é com isso que eu vou fazer a minha computação quântica, tá bom? É com isso aqui. Só... Hoje está quente, não está, pessoal? Está quentinho, está calor e tal. Fica assim, ó. Não é assim que funciona os átomos, que funciona... É assim. Pô, fica difícil de eu pegar um desses dois aqui e fazer emaranhamento, de fazer superposição. O bicho não para. Está quente. Está quente. Tem luz. Não tem luz aqui? Tem luz. A luz... é onda eletromagnética, excita os elétrons, eles ficam agitadinhos. Então, a gente não pode ficar preocupado com isso daqui. O que a computação quântica faz? Ela esfria, esfria, esfria. Mas até quanto, Mauro? A poucos
milésimos a mais do que o zero absoluto. O que é o zero absoluto? 273, menos 273 graus Celsius. Eu preciso frio, eu preciso que eles parem. Parem, que eu preciso te manipular. Eu vou manipular as bolinhas. Eu vou manipular os elétrons. Eu vou manipular os íons. Seja lá o que eu usar para a física quântica, para a computação quântica. Eu preciso parar com eles, eu preciso esfriar isso. Então eu coloco eles num lugar gelado, escuro, bem escuro, porque eu não quero que eles fiquem se mexendo. Então tá aqui, pessoal. Olha aqui do lado, a gente tem mais uma explicação do bit quântico. O bit quântico, então, como eu disse, é 1 e é 0 ao mesmo tempo, tá bom? Aqui, bit clássico 0, bit clássico 1, esse é o bit que pode ser os dois ao mesmo tempo, ou até não é nenhum dos dois ao mesmo tempo. Mas é com ele que eu vou fazer as contas. Pronto. Aqui, pessoal, esse belo lustre, não parece um lustre isso aqui, pessoal? Então, esse lustre aqui da IBM é o computador quântico. Quanto mais baixo tiver, mais frio. Então, aqui que vocês estão vendo é a CPU, onde a mágica acontece. É onde a moeda fica girando e ela é 1 e ela é 0 ao mesmo tempo. Esse é o computador quântico. Então, conforme você vai descendo, vai esfriando, esfriando, ficando mais escuro, escuro, até você ter preparado o ambiente para poder fazer a manipulação que vai acontecer com esse monte de fios que estão descendo aí no lustre. Então, a superposição, já mostrei as bolinhas, e aqui está o emaranhamento. Quer dizer, olha aqui, esse daqui está conectado com aquele, esse daqui está conectado com aquele outro. Então, eu tenho os dois, eu tenho emaranhamento e tenho a superposição de estados quânticos. Está aqui. Ah, que foto bonita. Esse é o emaranhamento que a gente fez aqui com as bolinhas. E aí, o Einstein, ele morre, porque o Einstein nunca acreditou no caráter probabilístico da ciência. Ele até tem aquela frase famosa que muitos de vocês já ouviram: Deus não joga dados com o universo. E na verdade, sim, Deus joga dados com o universo, porque muito do que acontece na matéria é probabilístico. Então, ele morre na década de 50, aí eu falei para vocês, demorou um pouco até descobrir que realmente existia. Tanto o Einstein não acreditava, que olha lá em cima, lá, paradoxo EPR. O que é EPR? Einstein, Podolsky, Rosen. Os caras fizeram um artigo dizendo, olha, esse negócio de emaranhamento quântico não é verdade. Eles escreveram isso. E realmente era muito difícil de provar, demorou mais de 20 anos para provar, mas ele morreu certo de que não seria uma verdade. Então, para vocês verem que até um Einstein, às vezes, comete algum erro. E ele caçoava, falava assim, olha, isso aí é ação fantasmagórica à distância. Olha o fantasmagórica, né? Bem pejorativo, né? Mas é isso. Não? Então, duas partículas, elas estão distantes. O que acontece com uma, acontece com outra. Esse slide só está explicando isso, mas eu acho que foi muito mais divertido fazer com as bolinhas de tênis. Esse aqui é o John Bell. Esse John Bell foi o cara que falou, eu acho que ele teve um prazer enorme de falar assim, Einstein estava errado. Quer dizer, deve ser uma delícia poder falar isso. Até eu acho legal. Imagina o cara falar assim, ele errou. Que legal, né? Então tá aqui, esse é o John Bell, foto de 1964. Ele prova tudo isso. Olha que legal, pessoal. Prêmio Nobel de Física desse ano. Prêmio Nobel de Física desse ano. Foi no quê? Emaranhamento quântico. Demorou, né?
Mas os prêmios Nobel é assim mesmo. Às vezes é um trabalho que o cara fez há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, o John Bell, infelizmente, não está mais entre nós, mas esses 3 físicos ganharam o prêmio Nobel justamente por causa disso. Olha, for experiments with entangled photons. Fótons emaranhados. Então, tem gente que está trabalhando com fóton emaranhado, tem gente que trabalha com elétron, tem gente que trabalha com íon. Eu digo gente, grandes corporações. Então você vê Google, Microsoft, e aí vai. Tem um monte de gente trabalhando. Mas seja lá qual for a partícula, qualquer partícula pequenininha, quântica, se comporta como eu estou falando para vocês. Tem superposição, tem emaranhamento. Então, cada empresa dessa está procurando, porque aqui encontrar o sistema mais barato vai ficar mais milionária ainda. Então, a busca é grande por alguma coisa assim. Vocês estão achando tudo isso aqui estranho, essa conversa estranha? Pois é. O Niels Bohr falava assim, ó, se a mecânica quântica não te assustou, então você não está entendendo nada. Realmente a mecânica quântica, ela não faz sentido nenhum. Certo? Não faz sentido. Mas funciona. Mas funciona. Então, essa é a grande coisa. A computação quântica, ela gera tanto trabalho, gera os qubits, pessoal que vai trabalhar com os gates, pessoal que vai trabalhar com circuitos, algoritmos, a programação quântica. Quer dizer, é muito difícil a gente entender perfeitamente tudo isso. Pessoal, computação quântica tem seu primeiro boom de startups, principalmente fora do Brasil. A quantidade de empresas que estão trabalhando com computação quântica. Quando tem boom de startup, alguma coisa tem aí, não é? IBM versus Google versus Intel. A corrida pela computação quântica. Esse aqui é de 2021. Tem algum bobo aqui, IBM, Google, Intel? Tem algum inocente aqui? Se eles estão correndo, tem muita coisa aí, né? Depois, o dinheiro investido nos países. Dá uma olhada aqui em milhões de euros. Canadá, Estados Unidos, a China, né? Não pode deixar de estar lá. Então, Japão, o pessoal está investindo aí. As top 5 da Europa. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, isso aqui não é filosófico, né? Isso aqui tem gente correndo atrás porque tem muito dinheiro. Lembra quando eu falei do chip? Que eu falei, precisa ter pesquisadores para computação quântica? Tá aí, olha. Estados Unidos vai investir 1,2 bilhões de dólares. Mas ele vai investir em quê? Em computação quântica, em física quântica. E olha que foi no governo Trump, que não era um governo muito focado em pesquisa. O que a National Review dos Estados Unidos disse? A gente precisa entrar nesse negócio, porque isso é uma questão de segurança nacional. É o que está escrito aí. Vocês viram no primeiro slide que eu falei? Abre senha. Rápido. É que eu não tenho um computador, ninguém tem um computador quântico em casa. Então, isso não está na mão dos hackers. Mas é uma questão de segurança nacional. Não é pouco. Outra coisa que surge é o seguinte, Lei de Moore. A gente sabe, né? Todo mundo da computação sabe, a cada 18 meses o computador dobra a sua capacidade computacional. Quando você vai comprar um celularzinho, depois de 3 anos que está usando o seu, você vai lá na loja, compra um com muito mais capacidade, mais fininho, sei lá o que tal. Até onde vai dar para ficar estreitando? Até onde vai dar para adensar os circuitos? Quando a gente adensa demais, fica pequenininho. Quando fica pequenininho, surgem efeitos quânticos. Quando surgem efeitos quânticos, estraga a computação clássica, a computação tradicional. Então, essa coisa de ir diminuindo o tamanho dos computadores e tal, vai acabar uma hora. Porque está ficando tudo muito perto. Quanto mais se aproxima, menor fica
mais provável que você tenha coisas esquisitas, bizarras acontecendo por causa da mecânica quântica. A mecânica quântica é assim, ela se comporta de forma como onda. Olha que onda bonita. Então, aonde que está o elétron? Está em algum lugar aí. Só que como a mecânica quântica é muito confusa, ela se comporta como onda quando eu quero e se comporta como partícula, às vezes, quando eu quero. E aqui é uma coisa interessante. Esse experimento, pessoal, chama experimento da fenda dupla. Tá bom? Guardem o nome, experimento da fenda dupla. E o que acontece aqui? Quando eu mando um elétron para cá, ele se comporta como partícula. Ele vai indo e passa como uma partícula. O que os caras fizeram? Os caras fizeram o seguinte. Eles fizeram com que eu tivesse uma intensidade muito baixa de fótons, de modo que eu mandasse um fóton por vez. Um fóton por vez. Tudo bem? Eu mando um fóton por vez para essas duas ranhuras. Um fóton por vez. E sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. O fóton vinha até aqui. Quando chegava aqui, o fóton duplicava. O fóton aparecia em dois lugares ao mesmo tempo. Ah, Mauro, que conversa é essa? Como que pode? O fóton está em dois lugares ao mesmo tempo. O elétron pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. O íon pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Qualquer partícula quântica pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E quando um fóton está em dois lugares ao mesmo tempo, eu posso caracterizar um comportamento ondulatório da matéria. Então, mais uma bizarrice da física quântica. Uma partícula pode sim estar em dois lugares ao mesmo tempo. E é isso que esse experimento louco mostrou, tá bom? Aí, pessoal, quando acabar a nossa conversa aqui, aí do lado eu tenho continuo com o meu trabalho de camelô, eu posso mostrar para vocês um fóton. Posso mostrar para vocês um fóton de verdade, superposto. Vocês vão ver um fóton superposto. Só não posso fazer aqui, porque ninguém vai enxergar, é muito pequenininho, mas fora daqui a gente vê, tá bom? Estão convidados. Então, esse é o experimento que eu fiz, e vocês podem ver comigo depois. Realmente você consegue fazer. E por que o fóton é interessante? O fóton é legal porque o fóton não precisa ser frio, o fóton não precisa ser escuro, o fóton não tem interferência eletromagnética. Então, é muito legal trabalhar com fóton. Por isso que tem empresas trabalhando com fóton. Pode ser que eu faça a computação quântica mais barata. E isso é bom, certo? Pessoal, peraí, cadê? Aqui. Todo mundo, quando eu falo para vocês, olha, o elétron está para cima, o elétron está para baixo. Aí eu falo, olha, tem um elétron, dois elétrons, tem um elétron, dois lugares ao mesmo tempo. Vocês falam, poxa, que conversa de louco. Quem é um pouquinho nerd e nunca viu a historinha do gato de Schrödinger? Tem camiseta, tem tudo quanto é lugar. O gato de Schrödinger. É aquele gato que está meio vivo, meio morto. Então, aqui tem a experiência do Schrödinger. É uma experiência mental. Eu não recomendo que vocês façam experiência com o gato de casa. Ele pode se machucar. Então, é uma experiência mental do Schrödinger. E aqui embaixo, nessa experiência, vocês estão vendo o gato meio vivo, o gato meio morto, e aí eu coloco o computador quântico. Tira o gato, meio vivo, meio morto, e coloca o computador quântico. Ele trabalha com isso. Lembre-se, o computador quântico trabalha com gato meio vivo, meio morto. Na equação dá isso. O φ ali é a equação de onda. Não poderia deixar de mostrar.
né? Não é o foco da conversa, mas ele matematicamente é representado, né? E aqui a moeda, né? A experiência da moeda. Essa aqui é a representação. A gente chama a esfera de Bloch, porque o elétron, o fóton, sei lá o que, está em algum lugar aqui ao mesmo tempo. Então, a gente usa a esfera. Pessoal, eu posso fazer teletransporte. Vocês sabiam que existe teletransporte? Desde 1997 existe teletransporte. Faz 25 anos que a gente tem teletransporte. A gente aprendeu a teletransportar fótons. Mas por que começa com fótons? Qual é a massa dessa partícula? Um fóton. Qual é a massa de um fóton? 0. Ah, legal, né? É bom trabalhar com uma partícula de massa 0. Negócio meio estranho, mas é mais fácil trabalhar com uma partícula de massa 0. Então, será que dá para teletransportar? Qual é o seu nome? A Casey. Será que dá para teletransportar a Casey? Claro que dá. Se a gente sabe que eu posso entrelaçar, né, eu posso pegar cada átomo da Casey, certo? Cada átomo, o problema é a complexidade. Eu posso pegar cada átomo, então ela fica, essa é a Casey, essa bolinha chama Casey, e essa bolinha vai ser a Casey. Então eu determino qual estado aqui e jogo para cá. Certo? E assim eu vou fazer de cada uma. Por isso que não dá para fazer de seres humanos, por isso que não dá para brincar de Star Trek. Certo? Na hora que eu tivesse todos os átomos da Casey ali, eu teria que matar a Casey aqui. Aí eu mato ela aqui, ela está teletransportada lá. O problema é que a gente não sabe o que vai acontecer com a consciência. Então isso é estudo da consciência. Será que eu vou teletransportar a consciência ou será que eu perdi a Casey? Mas em termos materiais, eu tenho o teletransporte. Então o teletransporte é possível por causa do entrelaçamento quântico. Então, teletransporte é uma realidade. Tanto que o prêmio Nobel desse ano, na hora da entrevista lá, que os pesquisadores, lógico que a jornalista falou, e a hora? Vamos fazer teletransporte e tal? Primeira pergunta de uma jornalista, lógico, que é um assunto mais palatável, né? Mais legal de conversar. E aí o físico explicou, olha, o problema é que nós somos muito complexos. Então isso daí dá trabalho. Então está aqui o primeiro objeto teletransportado da Terra para a órbita. Está aqui, olha. 2017, os chineses mandaram, fizeram um teletransporte de partículas daqui para um satélite que estava a 500 quilômetros acima da nossa cabeça. Esse daqui eu peguei, olha, Experimental Quantum Teleportation, tá vendo aqui? Olha a data, 1º de dezembro de 1997. Então, quando a gente fala, nossa, teletransporte, que coisa bacana, que futuro. Não, não é futuro. É de 1997, pessoal. Tem nada de futuro aí mais. É presente. Então tá aí. A gente vê essa sobreposição, a gente vê esse entrelaçamento. E quando a gente está trabalhando com computação quântica, olha que legal aqui. A gente pega um feixe de raio laser, ou micro-ondas, sei lá o que, e vai domesticar essas bolinhas aqui. Você vai domesticar as bolinhas. Você vai, além de estar frio, tem que estar escuro. Por que escuro? Porque luz é onda eletromagnética tira o sossego de um elétron, tira o sossego de um átomo. Então tem que estar no escuro, tem que estar muito frio. E é por isso que quando está muito frio, muito escuro, eu consigo ir lá com o laser e fazer como se o laser fosse uma pinça. E aí eu vou lá, pego uma partícula e coloco ela para girar e fazer conta. Como está entrelaçado, eu pego uma e a outra acontece ao mesmo tempo. Olha que legal. Então eu vou lá, pego uma e a outra eu ganho como bônus, porque estão entrelaçadas. Eu não vou jogar essas duas bolinhas pelo ar, porque eu não vou conseguir pegar nem amanhã. Então,
esse é o fenômeno, a técnica de você fazer o emaranhamento e a superposição. Então, está aqui. Existe... Olha a diferença de tempo, pessoal. A gente tem certos cálculos que, por exemplo, demorariam 100 bilhões de anos. Cálculos tradicionais que demorariam 100 mil bilhões de anos. Fazendo com computação quântica, você demora 36 minutos. Tem cálculos que demorariam 100 bilhões de quatrilhões de anos. Quer dizer, não dá, né? A gente vê em pesquisa operacional, quem trabalha com pesquisa operacional entra em certas operações que não dá para fazer. Aí você usa os métodos de meta-heurística. Aí você tem que cortar uma coisa, cortar outra, e aí você usa heurística, e aí você reduz o tempo. Senão seriam milhões de anos. Então você não consegue fazer o cálculo. Você não consegue fazer o cálculo. Mas, com a computação quântica, você faria em horas. Então existe uma perspectiva interessante. Vai usar a computação quântica em tudo? Claro que não. A maioria das coisas não precisa. Então a computação quântica vai ser utilizada quando houver necessidade. Mas ela vai ser uma ferramenta poderosa para tudo isso. Então a operação é realizada disparando um curto pulso de radiação, onde tem as moléculas ali. E aí você vai, diferentes tipos de pulsos, a gente vai dando pulsos. Imagine que isso daqui seja o recipiente, certo? Aí você vai dar o pulso e o pulso vai organizar como se fosse uma matriz. Quando a gente está trabalhando com matriz, aí já está no mundo nosso, no mundo da computação, no mundo da matemática. Aí, tendo uma matriz, eu começo a fazer operação entre matrizes, e aí todo mundo que tem iniciação em física, em matemática, em engenharia, sabe o que acontece. Mas quem é o responsável para fazer a matriz? Eu vou lá com um pulso. Pode ser um pulso de radiofrequência, pode ser um pulso de laser, um pulso de alguma coisa. Lembra disso, pessoal? Puxa vida, todo mundo que gosta de computação, todo mundo que gosta de programação, tem as portas lógicas. And, or, not, blá, 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 blá. Arroz e feijão isso aqui, né? Antigo. Mas aí aparecem as portas lógicas quânticas. Então, as portas lógicas quânticas, tá aqui, olha. Tá vendo que as portas lógicas quânticas se transformam em matrizes? Isso é a computação quântica. Aí eu faço uma sacanagem, eu coloco as portas lógicas clássicas à esquerda e, olhando aqui, as portas lógicas quânticas à direita. Então, existe uma similaridade dessas portas lógicas. Se essa aqui é uma porta NOT, eu coloquei aqui uma porta NOT só para... olha, dá para fazer uma porta NOT. Você põe um transistor, coloca a polarização de 2 resistores, bingo. Você fez a polarização de uma porta clássica. Essa aqui é o equivalente a uma porta lógica quântica. Dá uma olhada ali. Você tem um laser, o sistema resfriado, você tem ondas aqui. Microwave and radiofrequency electrodes. Então você precisa de radiofrequência ou você precisa de micro-ondas. Você vai lá e você pega a coitadinha. Nesse caso aqui, olha, tá pegando um íon de cálcio. Então você faz computação quântica com o quê? Você pode fazer com íons, que é esse caso. Você pode fazer com elétrons. Você pode fazer com fótons. Certo? Então tem um monte de gente trabalhando, mas eu estou mostrando para vocês o que é uma porta lógica no mundo da física quântica, no mundo da computação quântica. E aí tem um monte de gente. Olha o nome dos meninos. Google, IBM, Honeywell, IonQ, Intel, HRL, Microsoft. Está todo mundo buscando uma solução. Mas por que tem essa corrida? Quem chegar, primeiro precisa chegar.
fazer computação quântica. Segundo, quem fizer mais barato vai entrar no mercado e vai vencer o mercado. Certo? Então, não é à toa que o pessoal está investindo pesadamente nisso daí. Tá bom? Então, aqui tem os vários métodos de fazer computação quântica. Continuo colocando aqui para vocês. Então, tem esses daqui, olha, nós quânticos, tem por ressonância magnética nuclear, eram os primeiros. Quer dizer, a gente precisa domesticar aquilo que a gente quer utilizar como ferramenta. Seja íon, seja elétron, seja fóton, sei lá o quê. Mas a gente precisa domesticar, a gente precisa pegar para o nosso lado e fazer o que tem que fazer. Aqui tem as portas. Cada porta lógica, 10 minutos, cada porta lógica, a gente tem aqui representada da forma quântica. Vocês lembram que eu falei que essa aqui é a esfera de Bloch? Então, tudo pode ser representado pela esfera de Bloch. Então, olha, eu tenho uma porta hard-made. Essa aqui é a primeira porta que a gente tem que usar. Então, a porta está aí, está a representação da porta. Né? E aí tem a porta Z, a porta H, né? Como está aqui, como a situação de saída. Então, para a gente conseguir enxergar essa loucura, a gente precisa representar e a gente usa essas esferas. Quando você começa a fazer as contas, se vocês entrarem, não estou fazendo propaganda de ninguém, mas nas minhas aulas no Instituto Mauá, que eu sou professor do Instituto Mauá de Tecnologia, quando eu dou aulas de computação quântica, a gente entra no site da IBM, e no site da IBM você se cadastra na parte de computação quântica e tem muita coisa que você pode fazer. Eles têm lá, eles te ajudam a fazer o que for necessário. Né? Tem um bom, como chama? Um bom tutorial. Tem um tutorial que mesmo que a gente não seja versado em programação, como é o meu caso, meu negócio é física, quando você não mas você faz. Porque você vai arrastando os blocos e você vai fazendo programação. E depois você processa. Você faz tudo que você precisa fazer. Então, é fantástico, recomendo muito para vocês. Vocês vão encontrar isso aqui. Olha lá, 0000, estado inicial, aí entra, passa pela porta lógica, hard-made, e aí vai acontecendo as coisas. Quando a gente vê de forma lúdica, a gente vai vendo as esferas. Essas esferas estão mostrando o que eu estou fazendo na hora que eu estou programando. E para programar, está aqui toda a programação. Tá bom? Se eu usar luz, também consigo através de luz. Esse aqui é um chip fotônico. Então, se a eletrônica, se vocês acham que a eletrônica é importante, a gente vai ter a fotônica em breve. Para que eu posso trabalhar? Por que eu não vou trabalhar com fótons? Elétron é dos anos 50. A gente pode ter uma revolução se a gente trabalhar com fótons, que chama fotônica. E tem muita gente trabalhando com fotônica também. Então, dá para fazer tudo também. Olha quanta coisa a gente tem que estudar. A gente tem a física quântica, a teoria da computação, teoria da informação, criptografia, computação quântica, informação quântica. Então, a gente luta, pessoal, contra a entropia. Estava falando aqui para vocês, ó. Parece fácil, parece brincadeira quando eu estou falando isso, mas esse é o grande dilema. Como é que eu aumento minha capacidade? Como é que eu saio para 443 qubits? Como é que eu aumento? Como é que eu chego na famosa supremacia quântica? Supremacia, que o pessoal gosta de falar, supremacia computacional. Eu preciso controlar os processos de entropia. Então, a entropia, quando chega na física quântica, a entropia fica entropia quântica, e aí a gente tem que aprender a controlar tudo isso. Imagine, pessoal, imagine, eu tenho um cesto, tem um monte de bolinhas lá.
Aí eu falo para você, ó, tem 4 bolinhas amarelas, 4 bolinhas brancas. Qual a possibilidade de você tirar uma bolinha amarela ou uma bolinha branca? 50%. Não é verdade? Tem 4 e 4, 50%. E se eu falar aqui o seguinte, olha, essa bolinha branca ela vira laranja, a laranja vira branca o tempo todo. Aí eu falo para você, mete a mão aqui e o que você acha que vai sair? Esse é o dilema da entropia quântica. Como se já fosse complicado tirar bolinhas de um saquinho, agora eu digo, olha, tem horas que essa bolinha é branca, tem horas que essa bolinha é laranja. Se você observar, pode até mudar de estado, porque a observação muda o estado quântico. Tá bom, pessoal? Então, é com isso que a gente garante, né, essa parte de domesticar. Então, pessoal, eu acabo por aqui. Esse aqui é o meu WhatsApp, tem um grupo, adoro falar de física, né? Então estou sempre postando alguma coisa lá do que vem acontecendo pelo mundo da física. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham saído bastante confusos dessa nossa discussão, porque a mecânica quântica é bizarra, se vocês não entenderam. Então quer dizer que eu atingi o sucesso da apresentação. Muito obrigado. Obrigado. Vamos lá. Tem uma pergunta. Primeiro, parabenizar, a palestra foi sensacional. Obrigado. Eu não sou da área de física, mas eu fiquei curioso com relação a gente constantemente vê comparações que nem essas que você trouxe, de tipo, 5 horas no quântico e, né, tipo, 10 bilhões de anos, sei lá. Quando tem essas comparações, quantos qubits que o pessoal está falando, geralmente de computação quântica? Porque eu vi que tem a variação, você mostrou no começo, né, que a IBM está lançando de 433 qubits, então queria saber quando o pessoal faz essas comparações, quanto é. E a segunda essa corrida que está tendo pela computação quântica, né, que está Google, essas pequenas empresas, né, é pela questão de capacidade de processamento, é pela questão de baratizar, vamos dizer assim, no sentido de não ter que ser um local tão resfriado? Qual que é essa corrida exatamente? Primeiro que tem uma questão de segurança, né? Tem uma questão de segurança por causa das senhas. Então, China, Estados Unidos, Rússia. Então, se você não entrar nessa, se os Estados Unidos, se a IBM não entrar nessa, os Estados Unidos está exposto, está vulnerável. Então, tem essa questão. Outra questão é de você entrar no mercado antes de todos os outros. Quem entrar antes pode dominar o mercado. Então, por isso que tem a corrida. Para entrar no mercado e vencer, você precisa entrar com um bom preço. Então, quem fizer a melhor computação quântica, mais barata, melhor e mais barata, vai dominar o restante. E em relação à IBM, essa correria, é que ela está conseguindo domesticar os elétrons, tá? Domesticar os íons. Então, é tecnologia para evitar erros ou para ter redundância. Na verdade, o erro está lá, mas se você tiver redundância, você consegue se superpor ao erro. Obrigado. Acho que não tem... Pra quem que eu dou? Boa tarde, professor. Oi, tudo bem? Parabenizar você pela Obrigado. palestra, uma ótima palestra. Uma questão que eu queria te perguntar, você até falou aí a respeito de segurança. Se os computadores quânticos fosse possível mesmo aplicável a tudo que a gente tem de computação, todos os algoritmos de criptografia que a gente tem hoje caem por terra? Não cai por terra porque, na verdade, não cai em terra, na verdade, porque tem muita utilização que você não precisa usar computação quântica. Mas então vai continuar algoritmos clássicos e algoritmos quânticos. Mas vai continuar com os dois. O que eu estou falando, tipo, toda a criptografia que a gente tem hoje, ela consegue ser quebrada pela computação quântica se ela for possível. Na verdade, você ser humano, nunca vai ter um computador para trabalhar com computação quântica. Você vai ter um computador clássico,
você vai colocar as condições num computador clássico, ele vai traduzir isso para um computador quântico, vai fazer as contas para você e vai devolver de forma clássica. Porque você é um ser clássico, você não é um ser quântico. Então você vai sempre interpretar tudo no mundo clássico. Mas na hora que as contas acontecerem, vão acontecer no mundo quântico. Entendi. Então, mas tipo, a questão de segurança governamental mesmo que eu tô falando. Igual ele citou aqui, blockchain, cairia por terra a criptomoeda? Não, não vai. Pelo contrário, você vai continuar com o blockchain mais a computação quântica. Ah, tá. Você pode colocar tudo dentro da computação quântica. Teria que implementar então ela de uma forma com computação Sim, quântica. exatamente. Quanto tempo você acha assim que vai demorar? 2025 já estão previsão de ter grande avanço na computação quântica. Usando já. Hoje ainda é só pesquisa de base. Hoje tem pesquisa de base já, mas a previsão é de você começar a utilizar isso em 2025 no máximo. Tá. Muito obrigado, professor. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu.